Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrastes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospitai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrar numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, sai daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Estamos dormindo? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Justo uma coisa sobre a primeira leitura de hoje. Nesta leitura vemos a reconciliação entre José e seus irmãos. Essa reconciliação que, posso dizer, não foi fácil para José, mas ele teve o coração de perdoar os seus irmãos. O que podemos aprender desta reconciliação? O perdão é um dom de Deus. O perdão é uma graça a pedir de Deus. Às vezes nós rezemos sempre, mas esquecemos de pedir a Deus, de colocar em nossos corações o dom de nos reconciliarmos uns aos outros, o dom de nos perdoarmos uns aos outros. Então, em nossas orações todos os dias, podemos sempre pedir ao Senhor, de colocar dentro de nós este dom de perdoar os nossos irmãos quando eles pecam contra nós. Desde ontem estamos lendo a missão de Jesus. Jesus envia seus discípulos para a missão. Esta missão que ele recebeu do Pai, ele confiou esta missão a seus discípulos, enviando eles para anunciar a boa nova da salvação. Jesus disse aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. O que significa o reino de Deus? Onde podemos encontrar o reino de Deus? Estas duas perguntas vão alimentar nossa meditação esta noite. O que significa o reino de Deus? O reino de Deus é a presença de Deus no meio de nós. Esta presença é possível através do seu Filho único, Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Emmanuel, Deus conosco. Então, o reino de Deus é a presença de Jesus no meio de nós. Por quê? Porque Jesus também é a imagem de Deus no mundo. Ele é a revelação de Deus no mundo.
Se precisamos encontrar Deus, olhamos para Jesus. Se precisamos sentir Deus, tocamos para Jesus. Aí podemos encontrar este reino de Deus. Então, o reino de Deus pode ser neste mundo, porque Jesus está sempre no meio de nós. Agora, onde podemos encontrar o reino de Deus? Quando lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, o evangelista Mateus nos disse: onde 2 ou 3 estiveram reunidos em nome de Jesus, ali está Ele no meio deles. Se foi assim, o primeiro lugar onde podemos encontrar o reino de Deus está na igreja. Por que a igreja? Porque na igreja os filhos e filhas de Deus são reunidos para louvar ao Senhor. Porque na igreja estamos reunidos em nome de uma pessoa, estamos reunidos em nome de Jesus. Portanto, este reino é Jesus no meio de nós. Então, se este reino é o nome mesmo de Jesus, estamos reunidos aqui por causa deste nome, por causa de Jesus Cristo. Isto significa que o primeiro lugar que podemos encontrar o reino de Deus é a igreja. Então, como estamos aqui esta noite, estamos vivendo esta realidade do reino de Deus. Estamos vivendo este reino de Deus no meio de nós, porque estamos reunidos em nome de Jesus Cristo, que é mesmo o reino de Deus. O segundo lugar que podemos encontrar o reino de Deus está nos nossos corações. Por que os nossos corações? Toda vez que recebemos o corpo e o sangue de Jesus Cristo, Jesus vem habitar em nossos corações, fazendo do nosso coração sua morada, fazendo do nosso coração um outro reino de Deus. Então, como podemos encontrar aqui significado o reino de Deus? Também no nosso coração podemos também encontrar este reino de Deus, Deus que está dentro de nós. O que isso significa? Quando precisamos rezar, mesmo estamos no ônibus, mesmo no trabalho, precisamos entrar dentro de nós, porque dentro de nós está o reino de Deus, dentro de nós está Jesus. Entrar dentro de nós, entramos em oração com Jesus, entramos em conversa com Jesus. Jesus gosta de nos ouvir falar, mas quando temos muitos barulhos, não podemos entrar dentro de nós. Então, o nosso coração é também a manifestação do reino de Deus, porque Deus está dentro de nós. E a Eucaristia, o corpo e o sangue do Cristo que recebemos, é a prova desta presença de Jesus em nós. Queridos irmãos e irmãs, eu não sei quando recebemos o corpo do Cristo durante a Eucaristia, o que sentimos. Devemos sentir a presença de Jesus dentro de nós. E o último lugar que podemos encontrar o reino de Deus está em nossos irmãos e nossas irmãs. Como lemos em Gênesis, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Se foi assim, isso significa, quando encontrar meus irmãos, está encontrando uma imagem de Deus, uma semelhança de Deus, uma outra pessoa de mim. Então, eu preciso reconhecer esta pessoa como a imagem de Deus no mundo. Eu preciso reconhecer esta pessoa como um outro Deus no mundo. E aí, esta pessoa também é o reino de Deus neste mundo. Além disso, quando cada um de nós recebemos o corpo do Cristo,
De mesma maneira que reconhecemos a presença de Jesus dentro de nós, precisamos também reconhecer a presença de Jesus em meu irmão, minha irmã, que acabou de receber o corpo do Cristo. Isso significa que o reino de Deus não está só dentro de mim, mas o reino de Deus está também dentro do meu irmão. Isso significa que não devemos tratar os nossos irmãos como uma coisa, mas precisamos tratar eles como uma pessoa. Precisamos tratar eles como outra pessoa, como eu. Então, queridos irmãos e irmãs, às vezes falamos do reino de Deus, está no céu, justamente sim, mas é uma realidade em nossas vidas, uma realidade que estamos vivendo, mas não sabemos. Como estamos aqui, aí estamos vivendo a realidade do reino de Deus. Dentro de nós, estamos vivendo também esta realidade do reino de Deus. É fora de nós, através do rosto dos meus irmãos e irmãs, através do coração dos meus irmãos e irmãs, estamos também vivendo esta realidade do reino de Deus. Não precisamos buscar fora dessas realidades para vivermos este reino de Deus no meio de nós. Queridos irmãos e irmãs, justo para dar um resumo sobre as palavras de Deus de hoje, da primeira leitura, ouvimos a reconciliação, ou bem vemos a reconciliação entre José e seus irmãos, mostrando para nós que a reconciliação, o perdão, é um dom de Deus. O perdão é um fruto que precisamos pedir em nossas orações. Não esqueça de lembrar na sua oração esse dom de perdão. E no Evangelho vimos o reino de Deus, que é uma realidade que vivemos todos os dias. Este reino de Deus que é dentro, no meio de nós, Jesus, que é o motivo de nossa presença aqui. Este reino de Deus que está dentro de mim, porque toda vez que recebo o corpo de Cristo, Jesus está dentro de mim. Este reino de Deus que está fora de mim, que está no rosto dos meus irmãos e irmãs, porque através dele eu posso encontrar Deus. Queridos irmãos e irmãs, nesta missa podemos pedir a Deus de nos dar essa força de reconhecer a sua presença no rosto dos meus irmãos e irmãs, para que em todo momento nós possamos amá-los como amamos nós mesmos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.